mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Radai. Bom, você aqui vai entender como as pessoas funcionam, se relacionar melhor com elas, e inclusive ter uma fonte de renda extra, que você sabe que isso é possível, se puder, e até mesmo se conhecer melhor. Olha só que bacana! Aqui é o canal onde eu explico como tudo isso funciona através dos gestos a escrever. Eu não sei se você me conhece, meu nome é Letícia Radai, que eu sou perita, grafóloga, terapeuta e eu trabalho nessa área da grafologia e da grafotécnica há um tempão aí grande, né? Claro que as coisas foram com o tempo se somando. Eu comecei como terapeuta, depois eu fiz vários cursos, várias formações, fiz programação neurolinguística, fiz uma especialização em coach, e aí foi indo, né? Sou terapeuta renascedora, consteladora, e a grafologia foi banhando toda essa minha linha de conhecimento. E tudo isso começou com uma questão que eu queria resolver. Ali eu me entendi, comecei a ajudar as pessoas também, porque aquilo que você usa para você e faz bem, o que você quer fazer? Levar mais gente para conhecer. E aí que eu decidi criar esse canal aqui no YouTube. Então, se você acabou de chegar aqui, eu te dou as boas-vindas e já faço o convite para você se inscrever aqui no nosso canal. Inclusive, deixar sua dúvida, teu comentário, porque eu tenho maior, assim, alegria e responsabilidade com vocês de retornar, comentar aqui, porque esse nosso lugar de troca é muito importante para mim. Eu produzo conteúdo para você aqui todos os dias, então eu quero de fato agregar valor para a sua vida. Eu sei que aqui tem um monte de informações legais, que inclusive eu recebo vários comentários de pessoas que estão maratonando os vídeos, estão curtindo super, porque realmente eu trato de trazer informações e temas que eu sei que vocês vão curtir, né? Que vai dar um gás aí no teu dia a dia. Hoje a gente tem um tema para falar, inclusive, que é de uma pergunta e uma solicitação de uma das seguidoras e que se tornou uma aluna minha, né? Devido a ela assistir vários vídeos, ela falou: Nossa, é isso que eu quero para minha vida. E eu tenho hoje o prazer de chamar ela de aluna, né? Muito legal. Então é assim, gente. Hoje nós vamos falar sobre uma ferida emocional, né? Uma ferida de quando a gente é criança. Essas feridas, eu já fiz um vídeo aqui no nosso canal falando há um tempo atrás sobre as feridas que ecoam na nossa vida. Quando a gente fica adulto, essas coisas que aconteceram com a gente lá, quando a gente era criança, a gente pensa que não, mas elas realmente pegam, sabe? A gente não simplesmente esquece e segue a nossa vida, muito pelo contrário. O que acontece é que a nossa memória, né, a nossa mente, para a gente não sofrer, ela dá um jeitinho de jogar lá para o inconsciente. E aí você começa a ter vários problemas nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Aí fica aquela coisa que você quer se destravar na tua profissão, você quer ganhar dinheiro, você quer ser uma pessoa que vai ter prestígio, muitas vezes quer agregar mais valor, às vezes não é nem dinheiro para você, às vezes sua necessidade é você gerar mais valor para os seus clientes, ter um diferencial na tua carreira, né? Destravar alguma habilidade, e aí começa a acontecer, você fala assim, nossa, o que está acontecendo que eu não está funcionando mais? Eu chamo sempre esse momento de momento da ruptura, o momento da quebra. Sabe o que acontece? Acontece a quebra da sua personalidade. A personalidade, já fiz vários vídeos aqui também no canal falando sobre como a nossa personalidade funciona, né? A gente é como se fosse uma capinha, vamos falar assim, né? E aí, essa personalidade, quando ela começa a ser rompida, o que que ocorre? A gente passa a ter problemas familiares, problemas no trabalho, a gente quer mudar a nossa vida, transformar e não consegue. Então, é um momento que, claro, não é legal, é ruim, a gente, até mudança de carreira, a gente fala assim, ah, quero mudar de carreira, e eu não sei o que que eu vou fazer da minha vida, não achei alguma coisa que eu goste, né? Não tem nada que me tocou ainda. Então, é uma coisa que a gente vem com o tempo, conforme a gente vai ficando mais, né, mais maduro, a gente vai vendo que, poxa, tem coisa ali para você trabalhar que você não fez ainda. Então, através das dificuldades, né, as dores, os problemas que a gente passa, eles servem para isso, para a gente avançar. E essa dor emocional que eu acabei de falar, quando a gente é criança, quando ela não é curada, ela vai te perseguir o resto da sua vida. Você vai ver que
você vai querer mudar algumas coisas na sua vida e aquilo ali fica perdurando. Por exemplo, como eu já fiz um vídeo aí esses tempos falando sobre a ferida da traição e a ferida do abandono, né? É difícil, né? Muitas vezes a gente tem isso aí, você fica, por exemplo, tendo relacionamentos super difíceis, achando que a qualquer momento você pode ser traída, e aí você fala assim, nossa, mas o pior é que eu sempre escolho um parceiro que não é legal para mim, né? Então, às vezes a gente acha que é coincidência, mas não é. Existe mesmo um programa que está inconsciente e atrapalha você. E, obviamente, que se eu estou aqui te falando isso, é porque é possível você identificar na escrita. Eu também sou professora e especialista em Enneagrama. Enneagrama é um sistema de sabedoria, né, aí da época milenar, né, da época dos beduínos lá, dos padres do deserto, em que fala sobre um sistema de crescimento, né, de crescimento interior. E ali, quando a gente começa a estudar essa estrutura de personalidades, a gente vai vendo que o que mais nos trava são realmente questões que estão relacionadas ao dia a dia, porém, que começaram lá atrás, né? E na escrita a gente identifica, por exemplo, na assinatura, a idade de um trauma, o que que você tá, qual é a tua luta, qual é a tua batalha, qual é o teu propósito. Esse texto e assinatura, nos movimentos desses gestos, você vai entender tudo isso que eu estou comentando aqui com você. Então, a alienação emocional é uma coisa que acontece com muitas pessoas. E essa é uma das feridas da infância que vão ecoar, né? Vão dar sequência na nossa vida adulta. É uma ferida profunda. E a questão é, hoje a gente vai falar sobre a ferida da alienação emocional, como você pode fazer para superar ela e encontrar uma conexão real com as pessoas. Então, eu vou fazer uma explicação do que é essa ferida da alienação emocional, ou desconexão emocional, para que você entenda do que a gente vai falar aqui e que, de repente, pode ser que vai te ajudar a olhar e falar, é verdade, eu tenho essa característica. Como eu falo sempre, a consciência é o primeiro passo da cura. Então, você só de saber que você tem, né, só de você perceber isso, você já começa a despertar um olhar diferente para esse tema, né? Então, hoje a gente vai mergulhar nesse tema muito profundo e impactante, que é a ferida da alienação emocional. É um assunto que afeta muitas pessoas, como eu falei, meus clientes, alunos, e ele é, de uma certa forma, até falado de maneira honesta. Assuntos, por exemplo, de traição, abandono, as pessoas têm um certo receio. Agora, atualmente, o tema da inteligência emocional, conexão emocional, é mais falado. Então, a gente vai ver como ela pode se manifestar na nossa vida e como que a gente pode superar caso você tenha essa ferida aí, né? Para você conseguir realmente encontrar uma conexão genuína e emocional com as pessoas. A alienação emocional, ela acontece quando a gente se sente desconectado das nossas próprias emoções e, obviamente, dos outros ao redor. Não é que você é desligado das pessoas, é um pouquinho pior. Você é desligado das suas próprias emoções. É como se você estivesse vivendo num estado automático, sabe? Parece que a vida não tem mais graça, parece que tudo tá igual. Tipo, a vida tá cinza, sabe? Não muda nada. Então, vira uma certa apatia, é uma frieza, né? E aí a gente parece que o nosso sentimento fica tudo reprimido, ignorado, e muitas vezes é verdade, inclusive uma negação, né? Essa ferida, ela pode se originar de vários lugares. Por exemplo, esses traumas passados na infância, como eu falei, por padrões familiares disfuncionais, né? Às vezes uma família, por exemplo, que os pais estavam muito ocupados em promover o sustento dentro da casa, ou a mãe estava de um jeito, estava cuidando de um filho mais novo, o pai estava trabalhando, e isso foi gerando na criança, em você, no seu eu criança, um desligamento emocional. Porque, é claro, se você é pequeno, criança, e não consegue conectar emocionalmente, não tem essa relação com o outro para se conectar, porque a relação com a outra pessoa é a sua chance de você se conectar com você mesmo. É uma coisa incrível isso. E é real, né? Então, essas relações, conforme a gente cresce, elas acabam ficando comprometidas. Então, vira assim, aquela pessoa que não consegue achar um parceiro, uma parceira,
já passou bastante anos, essa pessoa continua solteira, ela não consegue se vincular a ninguém. E o importante não é a gente julgar, é a gente entender o porquê isso acontece, para que você comece já a refletir, né? E claro que caso você precise, eu tenha interesse em aprofundar, você pode vir fazer um curso comigo, você pode fazer um atendimento individual. O meu objetivo aqui não é te dar uma aula de grafologia, mas existem temas que fazem parte desse universo do conhecimento sobre si mesmo, das nossas habilidades. Então, veja só, uma pessoa que tem dificuldade de conexão emocional, uma alienação emocional, uma frieza emocional, ela vai ter questões de conexão real com os outros. Você pode até olhar de fora e falar, puxa, essa pessoa fala com todo mundo, conversa com todo mundo, mas as relações são superficiais. Elas não são o que parecem que você está vendo. Caso você tenha conhecido alguma pessoa que tem essa alienação emocional, a sensação para você é que essa pessoa, ela não é verdadeira. É isso. Que ela faz um personagem, como se ela fosse um monte de fala, mas não fosse real. Porque nós somos vibração e a gente vibra igual. E a gente sente que aquela pessoa está meio como se ela tivesse só na superfície mesmo, né? E se ela tem uma desconexão interior, é lógico que você vai sentir isso. E o importante não é você saber disso. Para que eu vou saber disso, Letícia? Se você é psicóloga, terapeuta, e você tem esse cliente com você, é importante você saber disso. Porque não adianta você ficar mostrando coisas lá que essa pessoa tenha passado, no passado, não sei o quê, porque todo o acesso que você vai fazer com ela é mental. Ela tem como se ela tivesse essa parte emocional bloqueada. Então, a gente tem que saber cuidar de cada uma dessas pessoas, desses grupos, né? Vou falar de 3 grandes grupos que eu sei que possa te ajudar. E, de repente, você tem um colaborador que trabalha com você e que tem essa alienação emocional, você vai aprender aqui a identificar. Ou então você tem um colega que tem essa característica também, e isso pode ajudar você a saber como lidar com essa pessoa. E caso você seja esta pessoa, saber o que você pode olhar por um outro ponto de vista, né? E através dos seus gestos a escrever, saber o que no seu caso realmente funciona. Não é a mesma coisa para todo mundo. A grafologia, ela é uma disciplina que mostra o que é personalizado sobre você. Não é uma coisa genérica que serve para todo mundo. Ela é muito vai no teu inconsciente, naquilo que você viveu, nas suas características. Então, esse trabalho precisa ser feito de uma maneira responsável e bastante perto. Então, quais são os sinais da alienação emocional? O primeiro sinal aqui que eu marquei para falar para você é a dificuldade de expressar emoções. Tem pessoas que elas têm é difícil para elas expressar o que elas estão sentindo. Você fala assim, ah, você achou legal isso? Eu achei legal. Parece que ela não está sentindo nada. Ah, achei triste. Ela está com a mesma cara do triste e do feliz, né? Isso pode levar a relação com os outros uma sensação de confusão. Tipo, essa pessoa está feliz ou está triste? E no relacionamento afetivo, alguma coisa dentro de casa, vai ficar cada vez mais complicado. Por isso que, nesse sentido, a grafologia vai ajudar você a trabalhar essas relações. Caso você, por exemplo, seja uma mediadora de conflitos e você identificar na escrita dos seus clientes que um dos dois tem uma alienação emocional, você já sabe o que tem que ser explicado, né? Como que lidar com essa situação. Então, essa sensação de vazio pode ser muito grande para quem tem, né, a alienação. Então, não é simplesmente falar assim, ah, o meu marido ou a minha mulher, ela tem alienação emocional. Ai, que saco. Não, é tipo, entenda que essa pessoa também sofre com isso porque ela sente um vazio enorme e nada completa. Olha que difícil, né? Outro ponto, isolamento. Muitas vezes as pessoas ficam com essa ferida, ela tende a se isolar socialmente. Ela evita relacionamento mais profundo, porque ela tem medo de sofrer de novo, aí dispara as outras feridas, da rejeição, do abandono, da traição, né? Que são secundárias a essa uma mais forte. Ela pode ter comportamentos destrutivos, por exemplo, como o uso de bebidas, muita comida, autossabotagem. Ela pode ter dificuldade de confiar nas outras pessoas, ela pode achar super difícil confiar
e aí ela faz vários testes para ver se essa pessoa é realmente de confiança, né? E até porque uma pessoa que chegue muito perto dela pode ser uma coisa assustadora, então ela evita esses acessos um pouco mais internos. Quando eu estou fazendo atendimentos individuais e eu pego alguns clientes, eu já sei pela escrita, na hora que eu estou fazendo a análise, e eu sei que essa pessoa ela tem uma alienação emocional, eu nunca invado o espaço dela, porque eu sei que para ela é como se fosse uma ameaça. Se eu invadir certos tópicos, principalmente de cunho emocional. Então, isso faz com que a minha fala ao meu cliente seja muito mais confortável. E ele fala para mim, ai, olha, eu gostei porque eu tratei com você e você me respeitou. E aí, com o tempo, essa pessoa começa a ser muito fiel a você. Porque já que ela tem dificuldade de confiar nos outros, quando você demonstra esse tipo de comportamento, que você faz isso, a pessoa, você ganha como se fosse um aliado. Isso favorece muito os trabalhos de desenvolvimento pessoal. A pessoa te vê como um amigo mesmo. Então, é legal você ter essa consciência, essa clareza. Quais são as coisas que podem ser feitas para superar, né, essa ferida emocional da alienação? Primeiro passo é o autoconhecimento. Você sabe, obviamente, que o autoconhecimento é a única coisa que vai ajudar a gente a explorar melhor nossas emoções, a identificar padrões que a gente tem desde a infância, padrões de comportamento e compreender como que essas feridas lá de trás surgiram. E é exatamente isso que na escrita dá para fazer. Na escrita é como se fosse um Netflix. Desde a tua infância, você vê tudo o que aconteceu, né? Você vai entender a tua história de vida e por que você age como age. Então, é um processo de cura mesmo, à medida que você identifica na tua própria escrita. E é isso que eu falo, a grafologia, né? Você pode trabalhar com isso, ser uma ferramenta que você não precisa sair de onde você está trabalhando para fazer um atendimento online para alguém, ainda que seja, se tiver a qualquer lugar do mundo, você consegue fazer. Você pode prestar serviço para a empresa para identificar um colaborador que precisa entrar, um colaborador que seja de confiança, que tenha a ver com o cargo que a pessoa está procurando, e ainda de lambuja, vamos falar assim, né, de bônus, você ganha o autoconhecimento. Então, a disciplina ela é muito favorável para você trabalhar e se desenvolver, ter um diferencial, né? E com certeza, quando você fala para as pessoas que você ajuda elas a se entender através da escrita, isso é tão incrível que as pessoas elas querem fazer o trabalho sim, né? Porque é profundo. Se a gente não encontra um grafólogo na esquina, outra pessoa que faz um negócio igual você. Por isso que eu falo, se você tem interesse em ter uma fonte de renda extra, em você ter um diferencial na sua carreira, eu te faço esse convite para você conhecer o Instituto Radaic. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, o link do Instituto Radaic na descrição, mas eu vou colocar o nominho aqui para você. Chama institutoradaic.com.br, é o meu portal de cursos, é o maior portal de grafologia do Brasil, aonde você vai ter cursos de formação, curso de especialização, justamente porque o meu objetivo, quando eu aprendi a grafologia, que fez muitas transformações na minha vida, é que faça isso para o maior número de pessoas que eu puder no Brasil. Há mais de 10 anos eu venho nessa empreitada de usar para mim, ensinar as pessoas, trabalhar com os meus clientes, ter estudos de caso, melhorar esse conhecimento, criar um método de aplicação para que eu possa entregar para profissionais como você, que queiram ter esse diferencial. E por isso que eu criei uma metodologia de aplicação para que seja fácil. A grafologia ela é extensa. Você pega um livro, tem um monte de livro de grafologia, mas a dificuldade de você entender como pôr aquilo na vida real é muito grande, né? Porque não tem um começo, um meio, um fim, tem muita informação. E no método Radaic, eu criei um passo a passo, onde você consegue identificar e como fazer, né? E aí você já pode dar os seus primeiros passos. E é tão legal quando você começa a fazer uma análise e você recebe um feedback do teu cliente, você que está começando, gente, é magnífico, é que você não quer parar mais, né? E como o meu objetivo no Brasil é criar o maior número de grafólogos e grafólogas que eu puder, eu tô aqui para te fazer esse convite também, porque eu sei que vai ajudar a sua vida. Outra coisa também para você colocar aí como uma possibilidade de você superar essa ferida é através da terapia, né? A terapia pode ajudar demais, né? E o terapeuta qualificado te ajudar a tratar e lidar com essas emoções. Lembra que a pessoa que tem alienação emocional, ela
vai aceitar você invadir o espaço dela. Então, saber como essas feridas são e lidar com esses traumas vai ser uma ferramenta muito eficiente para quem trabalha com as terapias. As questões de ter conexões autênticas, se você tiver isso, né, essa sensação de que você está desligado, é buscar relacionamentos genuínos com as pessoas, que valorizam as suas emoções e que estão dispostos a te ajudar para você entrar nessa jornada de cura, né? É uma ferida da alienação emocional muito profunda e que pode impactar significativamente a qualidade de vida nossa, das pessoas ao nosso redor. Pode, inclusive, romper relacionamentos, né? Mas dá para a gente superar com a dedicação certa e o apoio adequado. O mais importante é que você entenda que a cura, ela pode ser desafiadora, inclusive, mas ela vale a pena. Porque a pessoa, agora eu vou falar desses grupos, você vai ver como é difícil sair por conta de amarras e coisas que a gente tem no passado. Quer ver só? O primeiro grupo de pessoas aqui que eu separei para falar, esse grupo eles têm um comportamento da seguinte maneira: eles estão desorientados de acreditar no amor. Por quê? No fundo, eles encontraram na admiração das pessoas ao seu redor esse amor. Então, eles estão o tempo todo procurando admiradores do sucesso, eles estão desesperadamente procurando a admiração das pessoas, porque é o jeito que eles entendem que isso substitui o amor. E aí, nenhum preço parece muito grande quando você tem essa consideração. E aí, mesmo quando a admiração dos outros, a pessoa percebe que não tem, ela fica chateada, né? Fica desconectada, mas ela não fica muito tempo. Ela já passa logo a procurar um outro admirador, né? E é isso que ela acaba se conseguindo. Ela consegue sempre, através de uma encenação, admiradores. O admirador faz com que ela se sinta amada. E aí ela fica a vida inteira nessa situação. Essas pessoas, elas acabam compensando a perda de amor, se concentrando no futuro, colocando um novo objetivo. E por aqui, sempre para ela conquistar e gerar aplausos para ela, reconhecimento. E tudo isso só aumenta o abismo da solidão interior. Não vai curar, é como se você estivesse cavando cada vez mais para baixo. Então, a olhar constantemente no futuro, no objetivo, em sucesso, essa coisa essa busca muito forte, está muito mais falando que falta o amor que ela não sentiu quando ela, né, estava ali na formação da personalidade. Aquilo foi esquecido. Ela começou a se sentir amada pelo que ela fazia e não pelo quem ela era. E ela continua depois de adulta procurando esses aplausos, esses destaques, né? E essa atitude que acaba protegendo ela de não sentir a tristeza, né? Ela está sempre procurando esse sucesso e isso enebria. Percebe como é difícil sair disso? É muito difícil para quem tem isso como forte, né? O segundo grupo são pessoas que são incapazes de amar os outros. Por quê? Ela está sempre cuidando de si mesma, porque ela gosta e ela tem necessidade, né? São pessoas que são mais autocentradas, é com elas. Elas têm medo de amar os outros porque as vivências que elas já passaram lá atrás acabou dando motivo suficiente para esperar com que aqui em algum momento houvesse um rompimento dessa relação. Em alguma ocasião da infância, tem alguma experiência de rompimento emocional que obrigou essas pessoas a se fecharem emocionalmente. E aí elas se fecham também na incapacidade de amar os outros. Ela acabou se concentrando muito no futuro e isso vai se distanciando das pessoas. São pessoas que falam sobre infinitas possibilidades, infinitas ideias, planos, sempre uma conversa muito entusiasmante para um mundo feliz, um mundo melhor, mas elas não se arriscam a amar os outros. Elas estão sempre procurando esse excesso de otimismo para compensar essa relação desligada de alienação emocional e contato com os demais. E isso muitas vezes determina a autoestima que ela tem. Então, por exemplo, ela se sente feliz quando ela se sente com boa autoestima se ela está otimista. Se ela não tiver otimista, é como se ela não fosse ninguém. Então, é uma atitude também que acaba protegendo esse grupo de pessoas. E o terceiro e último grupo vai falar sobre pessoas que se concentram no exterior, né?
todos os sentimentos que elas têm, elas abafam o caso, né? E elas se concentram no que as pessoas, no redor, nas necessidades dos outros, no que precisa ser feito. Também são pessoas com incapacidade de amar a si mesmo, porque as experiências que elas têm dão motivo suficiente que as pessoas não percebem as necessidades emocionais dela, então ela fecha e ela corta isso, ela não mostra isso para ninguém. Em alguma ocasião da infância dessas pessoas, aconteceu uma vivência de necessidade emocional. E aí ela, como não conseguiu satisfazer as emoções e nem minimizar o poder da dor, né, ela tenta controlar a vida inteira, controlar tudo que está ao redor. E aí ela compensa essa falta de amor se concentrando aonde? No futuro. E aí ela acaba sempre trabalhando por alguma coisa que vai acontecer lá na frente. Um dia eu vou viajar, um dia eu vou fazer, um dia vai acontecer. Elas ficam elucubrando como se intensificar na vida e nas coisas do seu jeito. São pessoas muito intensas, mas estão sempre pensando naquela hora do futuro, né? Ela muda, assim, ela coloca toda a atenção nesse sentido para quê? Para ela não ter necessidade de ficar falando dos seus sentimentos, nem de amar a si mesma. Então, ela está ocupada com esse assunto, né? Com o futuro. E aí, a força e a paixão que ela deveria colocar para si, ela coloca pela vida. E aí, ela fica muito intensa e com um desejo de manter as coisas realmente da forma como essa pessoa quer. E ela se determina por isso. Se determina a sua autoestima. Ou seja, se eu sou intensa, se eu tenho as coisas do meu jeito, é porque eu sou forte, porque eu sou muito boa. Então, ela se convence desse amor, né, através desse comportamento muito repetitivo, né, porque ele é uma vida inteira agindo assim, e desestruturado, porque no fundo só está aumentando essa desconexão dela com o outro. Então, essa é uma atitude que vai proteger, né, esse grupo de pessoas também, mas vai gerar uma alienação emocional. Então, de tudo isso que eu falei, se você se identificou aqui com algum padrão, algum grupo, comenta aqui no vídeo, conta para mim o que você achou, tá? Eu me coloco à sua disposição para você, para poder te ajudar nesse assunto. E caso você queira, em algum momento, fazer uma análise individual, caso você queira conversar mais sobre esse assunto, é só você me escrever nos comentários. Eu vou deixar um link logo embaixo aqui do nossa descrição sobre a nossa Grafo Week. A Grafo Week é meu evento que acontece de tempos em tempos, onde você vai ter a oportunidade de estar pertinho de mim. Essa Grafo Week é segunda, quarta e sexta. A gente hoje está na terça-feira, né? Um dia intermediário entre uma aula e outra. Amanhã tem uma aula ao vivo comigo. Então, eu vou te convidar para participar, porque amanhã, né, nessa aula da Grafo Week, a gente vai falar sobre as emoções, como as nossas emoções aparecem na escrita. Eu tenho certeza que você vai gostar desse tema. Essa é uma aula exclusiva, né, dessa semana, gratuita, porque ao final dessa semana, na sexta-feira, na última aula, eu vou contar quais são os benefícios de você entrar no curso Alquimia da Escrita, onde você vai aprender como se tornar uma grafóloga, como você vai conseguir aplicar isso na sua vida, com os seus clientes, ter um diferencial na sua carreira. E de que maneira, né, que acontece esse ajuste que funciona para você, você vê quais são as suas habilidades e vai evoluindo. Então é isso, né? Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo hoje. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais para você me seguir. Eu estou no Instagram, @Letícia Radai, e também você pode me acompanhar no Spotify, né? Grafologia Método Radaic, no Telegram, no grupo, e na Apple Podcast também. Lá tem áudios para você ouvir, caso você prefira esse meio de comunicação, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, pelo teu tempo até aqui. E caso você tenha alguma dúvida ou você tenha algum tema que você queira que eu fale, me escreve aqui embaixo nos comentários, tá bom? Vejo você no nosso próximo encontro. Até já!